Setembro de 2022. Kim Kardashian é multada em 1,2 milhões de dólares. Por quê? Porque ela postou no Instagram sobre uma criptomoeda chamada Ethereum Max, sem deixar claro que estava fazendo uma publicidade. Só um post, uma legenda, que chegou para 340 milhões de seguidores. Agora, vou te fazer uma pergunta. Se você viu esse caso, visse atualmente, o que você ia pensar? Ah, eu ia saber com certeza que era golpe. Ou, espera, como que uma legenda no Instagram valia 1,2 milhões de dólares e ainda assim foi lucrativo para quem contratou? Porque as duas opções são válidas, mas só uma delas te ajuda a entender como que o mundo realmente funciona. Hoje a gente vai falar sobre as Kardashians, sobre celebrity coins, sobre a diferença entre hype e valor e sobre por que uma das famílias mais famosas do mundo pode ser o melhor estudo de caso que existe para entender como inovação, atenção e dinheiro se misturam no século XXI. Oi, eu sou a Luiz e você está ouvindo De Repente Web3, podcast que fala sobre tecnologia com o mesmo nível de seriedade e de reverência que o tema merece. Às vezes, os dois ao mesmo tempo. Aqui a gente parte de um princípio simples. Você é inteligente o suficiente para entender cripto, Web3 e tudo que vem com isso. O que faltava era a entrada certa, a analogia certa, a conversa certa. E hoje, a entrada é a Kim Kardashian. Não porque seja frívolo, ou pelo fato de que eu tô meio obcecada nas fotos que ela postou assumindo Lewis Hamilton no Instagram, porque é estratégico. As Kardashians são, objetivamente, um dos melhores estudos de caso sobre como atenção, inovação e mercado se combinam. Entender isso ilumina exatamente como celebrity coins e tokens de hype funcionam, quem ganha, quem perde e como você pode nunca mais ser a pessoa que perde. O episódio de hoje se chama Keeping Up with the Blockchain e tá recheado com o contexto das Kardashians como inovadoras de verdade, uma análise honesta do que Celebrity Endorsement significa em cripto e uma ferramenta simples para você avaliar qualquer token que apareça na sua frente no futuro. Antes de tudo, vamos fazer um ajuste de percepção. Porque se você passou algum tempo no mundo dos negócios ou de tech, você já ouviu com certeza alguém menosprezar as Kardashians. Elas não são famosas por nada, que elas não têm talento de verdade, que são puro marketing. E eu preciso dizer com todo respeito que esse argumento diz muito mais sobre quem tá falando, sobre a família em si. Vamos aos fatos. A Kim Kardashian lançou o Kim Kardashian Hollywood em 2014, um jogo mobile. Todo mundo riu. O jogo faturou 160 milhões de dólares nos primeiros trimestres. Não era brincadeira, foram 160 milhões. Em 2016, ela lançou um livro de selfies. Um livro, físico, de selfies, quem aí lembra? Vendeu mais de 50 mil cópias só nos primeiros 2 dias. E isso em 2016, quando o livro físico supostamente já estava morrendo. E por que funcionou? Porque ela entendeu antes de qualquer outra pessoa que a selfie não era vaidade, era conteúdo, linguagem, um novo formato de comunicação. A Skims, que é a empresa de shapewear que ela fundou em 2019, foi avaliada em 4 bilhões de dólares em 2023. Aqui não é só o rosto da marca, ela está ativamente nas decisões de produto, parceria e posicionamento. Agora falando da Kylie, quando ela falou do Snapchat em 2016, foi uma única frase e as ações caíram 6%, apagando mais de 1,3 bilhões de dólares em valor no mercado da empresa em um único dia. E a Kendall? No Coachella desse ano, ela assinou um outpost junto com o Cash App e a Postmates, não como embaixadora passiva, mas a curadoria da experiência. A instalação no festival era mais sobre a integração do pagamento digital e essa entrega on demand. Isso não é um post patrocinado, é a construção do ecossistema, inclusive com as marcas de outras irmãs incorporadas. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque quando você entende que as Kardashians têm um histórico real de identificar novos formatos antes do mainstream, a história do token da Kim fica mais interessante e mais complexa. Porque elas não são ingênuas. E o que aconteceu com o Ethereum Max não foi ingenuidade, foi outra coisa, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Primeiro, o Ethereum Max não tem nenhuma relação com o Ethereum que a gente falou aqui nos episódios passados. O nome foi escolhido para confundir, aproveitando a autoridade do nome Ethereum para dar credibilidade a algo que não tinha nenhuma. Já começa mal, né? O token EMAX foi criado em maio de 2021, sem produto, sem uma utilidade real comprovada, sem tecnologia diferenciada, mas com uma estratégia de marketing agressiva que incluía patrocinar o Ringside do Floyd Mayweather, um evento de celebridade, e pagar influencers para promover. Em julho de 2021, a Kim postou um story no Instagram. Are you guys into crypto? This is not financial advice, but sharing what my friends just told me about the Ethereum Max token. Incluiu um link para o token. O post chegou por 340 milhões de pessoas. O que aconteceu com o preço do Emax depois do post? Subiu. E o que aconteceu com o preço nos meses seguintes? Caiu mais de 95%. Pessoas que compraram por causa do post da Kim, pessoas reais com dinheiro real, perderam quase tudo. E a Kim, na declaração que acompanhou o acordo depois da multa, disse algo que eu acho bem relevante de citar, que ela fez isso para não ter distração e poder focar no que importa. Não teve admissão de culpa. Agora, e aqui vem uma parte que importa. O que esse episódio revela sobre como celebrity coins funcionam?
revela uma mecânica bem específica. O criador lança o token que não tem um valor intrínseco, contrata uma celebridade para promover, a celebridade promove para a audiência massiva que ela tem, que compra e o preço sobe. Os criadores e quem entrou cedo vendem, o preço despenca, e quem entrou por causa da celebridade fica com prejuízo. Isso tem um nome técnico, pump and dump, inflar e despejar. Isso não é novo, já acontecia no mercado de ações tradicional nos anos 90 e acontece em cripto hoje, vai acontecer em qualquer mercado onde existe assimetria de informação e audiência sem contexto suficiente. Mas nem todo token promovido por celebridade é um pump and dump, e nem toda participação de celebridade em cripto é exploração. Como que a gente diferencia? Isso que a gente vai explorar no próximo segmento. Deixa eu te propor um framework simples, de 3 perguntinhas. E se você sair do episódio só com isso, já valeu. A primeira pergunta: o que esse token faz concretamente? Não o que o white paper promete, não o que o fundador disse no podcast. O que ele faz hoje? Qual problema resolve? Pra quem? E com qual evidência de que tá funcionando? Se a resposta for, vai mudar o mundo, revolucionar o setor, ou qualquer coisa que começa com vai, sem mostrar o que já tá funcionando, isso não é resposta, é só pitch. Tokens com valor real têm utilidade, têm uso. O Ether, por exemplo, é usado para pagar transações em todo o ecossistema Ethereum. Mesmo que o preço varie, ele tem uma função específica e demonstrável. O Ethereum Max, sem produto, sem utility estabelecida, sem razão funcional para existir além do veículo de especulação. A pergunta 2. Quem está por trás e quais são os incentivos? Equipe anônima? Red flag. Equipe conhecida, mas sem histórico técnico, apenas social? Red flag. Celebridade com a cara do projeto, mas sem evidência de que entende o que está promovendo? Sinal de alerta. Celebridade com participação no projeto, com vesting, que é o período mínimo antes de poder vender. Público e transparente? Diferente. Por que esses incentivos importam? Porque a pergunta não é se eles acreditam no projeto, e sim o que acontece para eles se o projeto der certo, e o que acontece se der errado. No Ethereum Max, os criadores tinham tokens que podiam vender. A Kin já tinha sido paga. Quem comprou por impulso depois do post ficou do lado errado da equação. E a pergunta 3. Qual que é o histórico de projetos similares? Todo hype tem um padrão. Toda bolha tem características comuns. Antes de qualquer token novo e empolgante, dá uma olhada. Quantos projetos com esse perfil existiram antes? O que aconteceu com eles? Não para ser pessimista, mas para ter calibração mesmo. Vou te dar um exemplo de um outro lado. A Serena Williams, por exemplo, tem uma venture capital, a Serena Venture, que investe em startups, em fintechs, de wellness, incluindo empresas que usam a tecnologia da blockchain como estrutura. Mas ela não foi para o Instagram dizer compra esse token. Ela fez o due diligence, investiu em capital próprio e assumiu risco junto com os fundadores. Isso é diferente. Porque seria simplista e até desonesto dizer que todo envolvimento de celebridade com cripto é um pump and dump. O Jay-Z cofinanciou o Bitcoin Academy, que é um projeto educacional lá no bairro onde ele cresceu, no Brooklyn, para ensinar sobre o Bitcoin e finanças digitais para residentes de baixa renda. Sem venda de token, sem retorno financeiro direto, investimento em educação. Então a diferença não é qual a celebridade, mas qual que é a estrutura. Endorsement pago, sem risco próprio, audiência sem contexto, perfil de pump and dump. Investimento real, risco próprio e transparência sobre incentivos pode ser válido analisar. Agora, isso resolve tudo? Provavelmente não. Você ainda pode investir em algo com boa estrutura e perder dinheiro. O mercado cripto é muito volátil. Projetos falham por razões técnicas, de mercado, de timing, não só por má fé. Mas as 3 perguntas filtram a maioria das armadilhas óbvias. E na vida financeira, evitar armadilhas óbvias é a metade do caminho. Mas aí a gente tem, por exemplo, o Stephen Curry, que fez uma parceria com o FTX. E aí as coisas ficaram meio complicadas. Porque o FTX era a exchange que colapsou de forma catastrófica em 2022, com o Sam sendo condenado por fraude. Curry foi processado por consumidores que perderam dinheiro usando a plataforma depois de ver o post que ele tinha feito. O que o caso do Curry vai nos ensinar? Que mesmo quando uma celebridade tá de boa fé, que não tem evidência de que ele sabia da fraude, ela pode estar endossando algo que ela própria não entendeu o suficiente. E as consequências reais são para as pessoas que confiam naquilo. Endosso tem responsabilidade, a sua audiência tem confiança. E confiança é um ativo que, quando quebrado, tem custo muito além do financeiro. Agora eu vou te contar sobre um modelo bem mais interessante. Em 2021, surgiu o que a gente pode chamar de Creators Tokens, que são emitidos por criadores de conteúdo que dão aos detentores acesso a conteúdo exclusivo, participação em decisões ou simplesmente uma forma de apoiar diferente esse criador. Não é especulação, é a comunidade mesmo, só que com estrutura econômica.
Isso é bem interessante, porque remove a assimetria. O fã sabe o que está comprando, o criador está sendo financiado diretamente sem intermediário. O modelo ainda está sendo experimentado, tem problema de regulação, de escalabilidade, de fricção técnica, mas a direção é diferente do pump and dump. E eu acho que essa é a lente certa para avaliar qualquer coisa no espaço cripto que envolve celebridade ou criador de conteúdo. Qual que é a estrutura de benefício? Quem ganha, como e quando? E essa estrutura é transparente para todos? Quando a resposta a essas 3 perguntas é honesta e clara, a conversa pode continuar. Quando ela é vaga e evasiva, você já sabe o suficiente. Agora eu quero fazer uma análise que eu não vi ninguém fazer e eu acho que é genuinamente reveladora. As Kardashians, seja como família, seja como marca, têm um padrão bem consistente ao longo de quase 20 anos. Elas identificam tecnologias ou formatos novos e as transformam em um produto de consumo de massa. E o que esse padrão diz? Diz que a família tem, consistentemente, capacidade de identificar um formato emergente e encontrar aplicação de consumo antes que essa tecnologia esteja madura o suficiente para escalar sozinha. Isso é uma habilidade real, difícil e que muitas empresas pagam fortunas para tentar replicar. Então, o que aconteceu com o Ethereum Max? Acho que o que aconteceu foi simples, o deal era financeiramente atrativo e a due diligence não foi feita, ou foi feita e ignorada porque o cheque era grande. Aqui tem um padrão de inovação real. O Ethereum Max não era inovação, era oportunismo, e ela pagou por não distinguir os dois. Isso, aliás, é uma lição que vai muito além das Kardashians. Especialidade em uma área não transfere automaticamente para outra. A Kim é especialista em produto de consumo, branding, cultura pop, mas isso não torna ela especialista em avaliar projetos de criptomoeda. E isso vale para você também. Se é ótima no seu trabalho, entender de moda, negócio, comunicação, qualquer coisa, isso não te torna automaticamente capaz de avaliar um token de cripto. Precisa de um estudo específico. A diferença é que você está fazendo esse estudo agora e isso muda tudo. Tem uma última coisa sobre as Kardashians e cripto que eu acho que vale mencionar, porque é onde isso está indo para o futuro. A Kim fundou a Sky Partners, um fundo de private equity focado em hospitalidade, tecnologia, bens de consumo e está aprendendo uma linguagem de investimento institucional. Ainda não está focada em cripto, mas essa reforma que está acontecendo no mercado financeiro, tokenização de ativos reais, blockchain, fracionamento de investimentos antes acessíveis só para bilionários, é exatamente a área onde o histórico de negócios dela poderia criar algo genuinamente interessante. Se isso vai acontecer, eu não sei, mas eu sei que a trajetória da Kim em negócios tem sido mais consistente do que a maioria dos analistas que a menosprezam ao longo do tempo. Ok, chegou a hora de você sair com algo concreto na mão. Porque a questão não é só se você compraria o token da Kim Kardashian. A questão é como você avalia qualquer coisa em cripto que chegar até você. Seja por recomendação de uma amiga, anúncio, post de influencer, seja por um artigo empolgante no LinkedIn. Vamos chamar isso de ABCD do token. 4 filtros, rápidos e que funcionam. A. Ativos reais ou promessas. O projeto tem um produto funcionando hoje? Tem usuários reais? Tem transações acontecendo? Ou tem só white paper, roadmap e promessa de que vai ser incrível no futuro? Produtos funcionando hoje. Ethereum, Bitcoin, que posso listar o que fazem agora com evidência. Promessa pura. A maioria dos tokens lançados em bull market. Promessa não é pecado. Todo mundo começa como promessa. Mas promessa precisa de equipe, de histórico, de evidência técnica, não só de hype. B. Background da equipe. Quem são os fundadores? Tem histórico verificável? Já construíram algo antes? O que aconteceu com esse algo? Se a equipe é anônima, não é automaticamente ruim. O Bitcoin foi criado por um pseudônimo. Mas você precisa compensar com uma análise mais técnica e de comunidade. Já se a equipe é famosa, mas por razões que não são relacionadas à tecnologia, que tipo de due diligence eles fizeram? Tem assessores técnicos acríveis ou é só nome grande sem substância? C. Comunidade ou câmara de eco? Todo projeto tem uma comunidade. A questão é, essa comunidade consegue criticar o projeto? Ou qualquer questionamento é silenciado, banido ou atacado? Comunidades saudáveis têm pessoas que discordam, que fazem perguntas difíceis, que apontam riscos. Câmeras de eco têm só entusiastas que se convencem mutuamente de que aquilo vai mudar o mundo. D. Dilema do token. Quem precisa do token para isso existir? Essa é a mais importante e acho que é a mais ignorada também. Muitos projetos têm token sem necessidade real dele. Poderiam usar dólar, euro ou qualquer moeda existente para fazer o que fazem. O token existem para levantar capital e criar especulação, não porque a tecnologia requer. Quando um token é genuinamente necessário, isso é um sinal de projeto mais sólido. O Ether é necessário para o Ethereum funcionar. Qualquer transação, smart contract precisa do Ether. Remova o Ether e o Ethereum para. Tokens de projetos de pump and dump, remova o token e nada muda, porque não havia produto real para começar. ABCD. Ativos, background, comunidade, dilema.
Não é garantia de que você vai acertar sempre, nada é, mas é filtro que elimina a maioria dos tokens que não deveriam existir. Uma última coisa e a gente encaminha para o final. Você não precisa participar de nada em cripto, zero, absolutamente nada. Entender o espaço em si é valioso, para trabalho, contexto, para ser uma pessoa mais informada na conversa quando o assunto aparecer, por exemplo. Mas você não precisa comprar nada para se beneficiar do conhecimento. E se um dia você decidir participar financeiramente, vai fazer isso com o framework certo, não com FOMO, não com pressão de influencer, com discernimento. Recapitulando o que a gente cobriu nesse episódio. 1. As Kardashians têm histórico real de identificar tecnologias e formatos emergentes antes da massa. Selfie, mobile game, drop culture, integração digital e física. Isso é uma habilidade demonstrada, não sorte. 2. O caso Ethereum Max revela a mecânica do pump and dump, e como celebrity endorsement sem due diligence, sem risco próprio e com audiência sem contexto, é a receita perfeita para que esse esquema fosse funcionar. 3. Existem formas de envolvimento de celebridades em cripto que são diferentes, quando há risco próprio, transparência de incentivos e utilidade real. Essa diferença importa. 4. O ABCD do token. Ativos reais, background da equipe, comunidade e dilema. É o seu filtro de entrada para qualquer projeto que aparecer na sua frente. 5. Entendimento é ativo. Você não precisa comprar nada para se beneficiar de saber como o espaço funciona. O que eu quero que você faça hoje, e sim, de novo, só mais uma coisinha, porque consistência bateu intensidade em todos os estudos que eu já li sobre mudança de comportamento. Quando você sair daqui, pense num produto. Token, um projeto de cripto que você já ouviu falar. Pode ser Bitcoin, pode ser alguma coisa que a sua amiga mencionou, pode ser algo que apareceu no seu feed. Aplica o ABCD, só que mentalmente que seja. Não precisa escrever. Só observa o que você consegue responder e o que não consegue. Esse exercício vai mostrar onde ainda tem lacuna de informação. E lacuna de informação é o começo de uma boa pesquisa. Se você curtiu, deixa sua avaliação aqui no Spotify e o like se estiver ouvindo pelo YouTube. Semana que vem a gente volta para falar sobre DeFi, finança descentralizada, e o que acontece com serviços financeiros que a gente usa todo dia quando você remove o banco da equação. E por que isso tem implicações muito maiores do que parece. Até lá, um beijo!